Hello, hello, seventh graders! How are you doing? I hope everyone's well. Let's start another English class. Are you ready? Here we go! Tudo bem, gente bonita? Sensacional! Hoje a gente vai fazer a página número 15 lá do seu livro Uncover. Então, vá se organizando, pegue o seu material e aí vamos nós. Antes de começar a aula, gostaria de dar um aviso importante. Esse aviso vai para aqueles alunos que não realizaram a avaliação de inglês lá na sala virtual, não acessaram o link deixado na semana passada lá na sala virtual. Portanto, os alunos que não realizaram essa atividade avaliativa de inglês, o que era atividade avaliativa de inglês? Era um questionário com 10 questões, 7 de múltipla escolha e 3 dissertativa. Então, se você não fez essa avaliação sub, acesse essa semana a sala virtual até o dia 30. Eu coloquei o link de uma avaliação sub lá para você fazer. Qualquer dúvida, escreve para mim, englishteam.campestre@gmail.com, tudo bem? É importante que todos façam essa atividade. São poucos alunos por sala que ainda não mandaram, mas fique tranquilo que estamos no prazo ainda. Você tem até o dia 30 para fazer isso, tá bom? Vamos lá. Gente, a gente então vai começar a página 15 do nosso livro. E essa página, ela traz uma retomada geral sobre o Simple Present. Vamos relembrar algumas coisas importantes sobre esse tempo verbal da língua inglesa. A gente disse que a gente usa o Simple Present toda vez que nós quisermos falar sobre hábitos, rotinas, fatos. Então, toda vez que a gente diz sobre uma rotina, coisas que nós fazemos no dia a dia, a gente usa um tempo verbal chamado Simple Present. Já estudamos isso, lembra? Caderno 1, lá do objetivo. Então, olha só, trouxe alguns exemplos. I study English every Saturday. Então, toda vez que eu quiser dar essa ideia de algo que eu faço com frequência, uma rotina, a gente usa o Simple Present. E o que é o Simple Present? É quando eu uso o sujeito e o verbo na base form. O que é a base form do verbo? É quando eu pego o verbo no infinitivo, por exemplo, estudar, to study. Eu tiro esse to, o que sobra é chamado de base form. Pronto, o verbo está no presente. I study English every Saturday. Mas a gente tem que tomar cuidado na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular em inglês, a gente tem he, she, it. Toda vez que eu vou usar um verbo no Simple Present, na terceira pessoa do singular do presente, sempre você vai colocar o S, ES ou IES, dependendo do verbo. Lembra-se dessa regra? Olha só. General rule. My father works hard. Então, a regra geral, pego o verbo na base form, coloquei o S. Pus o S, porque se eu for pensar em my father é he, terceira pessoa do singular. He works hard. Jessica watches TV every night. Olha, estou falando de algo que ela faz à noite, toda noite, uma frequência. E alguns verbos, eles vão receber o ES. Vocês se lembram quais são? Lembra até que tinha aquela coisinha, o show da Xuxa, chato, zoado, estressante sem salvação. Lembra? S, ES, SS, CH, Z, X, O. Sempre a gente vai colocar o ES no Simple Present quando a gente tiver he, she, it como sujeito. Jessica watches TV. E se o verbo terminar em Y, o que a gente faz? Se antes do Y tiver uma consoante, tirei o Y e coloquei IES. Se antes do Y eu tiver uma vogal, eu só coloco o S. Olha só. She studies English every Saturday. He plays the piano on Mondays. Ok? Só uma retomada rápida, porque essa parte nós já havíamos estudado. Ele relembra também essa página número 15, que a gente vai começar a ver, o uso dos verbos auxiliares no Simple Present. Vocês se lembram? No Simple Present, a gente tem dois auxiliary verbs, do and does. O verbo auxiliar do inglês, ele é usado para, primeiro, mostrar em qual tempo verbal a frase está escrita. Então, por exemplo, se eu uso do,
eu sei que eu tenho uma frase no presente. Se eu tenho did, eu tenho uma frase no passado. Se eu tenho will, eu tenho uma frase no futuro. Se eu tenho would, condicional. Então, veja, os verbos auxiliares da língua inglesa são aqueles verbos que vão demonstrar em qual tempo aquela frase está escrita. E, além disso, de demonstrar em qual tempo a frase está escrita, o verbo auxiliar é usado para nós fazermos interrogativa, uma frase negativa, dar respostas a algumas questões feitas com do. Então, a gente usa o auxiliar do e does. When we talk about the simple present, two auxiliary verbs, do and does, we have to use do in the sentence when the subject is I, you, we, or they. Então, se o sujeito da frase for I, you, we e they, a gente usa do. Se o sujeito da frase for he, she or it, a gente deve usar o does. Então, vamos ver aqui, vamos relembrar onde eu uso esses verbos auxiliares. Olha só, coloquei aqui um cartaz da Bruxa de Blair. Vocês gostam de filmes de terror? Já disse nas aulas passadas que eu não curto. Só de ver essa moça olhando aqui para mim, eu já fico meio apavorado aqui. Bem, vamos olhar essa frase. My parents, the verb is to love horror movies. Vamos pensar. Como que eu completo essa frase no simple present aqui? Vai pensando aí. Eu coloco S ou não coloco S nesse verbo? Olha só, my parents está no plural. Se eu fosse substituir parents por um pronome, nós utilizaríamos they. My parents, they. Se é terceira pessoa do plural, a gente não muda nada. Eu só mudo o verbo quando for he, she ou it. Então, olha só. My parents love horror movies. Essa é a razão pela qual eu não pus o S. Não pus o S porque aqui está no plural. Eu só ponho o S se for he, she, it. Agora, eu tenho que fazer uma oração negativa. Eu quero falar que meus pais não amam, não gostam de filme de terror. Olha, se eu vou usar a negativa e eu tenho como sujeito they, a gente vai usar o auxiliar do. Olha lá. My parents don't like horror movies. Então, na negativa, o verbo auxiliar, don't or doesn't, sempre virá depois do sujeito e antes do verbo, tá bom? E por que eu sei que é do? Porque aqui o sujeito é they. Então, se eu tenho they don't. Se fosse he, seria he doesn't, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Como que eu passo na interrogativa? Na interrogativa, eu começo a frase com o verbo auxiliar. Como my parents são eles, they. Então, olha lá. Do my parents like horror movies? Eu mudei aqui o verbo para like, mas é love, don't worry, né? Deixei o like aqui. Então, love, like, don't worry. Do my parents like horror movies? Se eu fosse responder essa questão, eu posso falar assim, yes, they do. Ou, no, they don't. Sempre na short answer são essas respostinhas curtas com sim, não, yes, no. Sempre nessas short answers, sempre eu vou pegar o substantivo, vou transformar em pronome. My parents são eles, they, por isso que eu usei o they aqui. Pergunta com do, resposta com do. Se afirmativo, do, se negativo, don't. Yes, they do, no, they don't. Então, aqui um exemplo do uso do verbo auxiliar. Vamos ver mais um exemplo? Olha só. A Chris Comedy. Coloquei aqui o Debi Lloyd. É muito engraçado esse filme. Gosto muito. Antigo, mas bem divertido. Olha aí. Se eu quero falar que a Chris, ela gosta de comédia. Se a Chris gosta de comédia, eu vou falar Chris like or Chris likes? Pensa. Se Chris é she, a gente tem que colocar o S no verbo. Olha lá. Chris likes comedy. Como que eu vou passar essa oração para negativa? Se o sujeito é she, com she a gente usa do ou does? Com she a gente deve usar does. Na negativa, doesn't. Chris doesn't like comedy. E qual é aí a regra principal? Toda vez que você usa o verbo auxiliar, does, o verbo da frase tem de ir para a base form.
que significa ir para a base form? Tem de perder o S, o ES ou o IES. Ele tem de voltar para aquela forma do infinitivo sem o to. O verbo não é like. Então, se eu usei o doesn't, o verbo tem de perder o S, tá bom? Que a ideia da terceira pessoa do singular se passa aqui pelo auxiliar doesn't. Então, olha só. Chris likes comedy. In the negative, Chris doesn't like comedy. Então, é bom você lembrar que a gente usou doesn't, porque Chris é she. She doesn't. E o verbo perdeu o S, porque a ideia aí do S aqui, da terceira pessoa, já está no does. E a interrogativa? Lembre-se, toda interrogativa a gente tem de começar com o verbo auxiliar. Então, olha só. Does Chris like comedy? Toda pergunta no presente vai começar com do ou com does, de acordo com o sujeito da frase. Veja que eu usei o auxiliar, o verbo perdeu o S. E naquela respostinha curta, se eu quiser falar sim, ela gosta, não, ela não gosta. Então, nas respostinhas curtas, sempre a gente vai parar no verbo auxiliar. Pega o substantivo, transforma em pronome. Chris é she. Então, fica lá. Yes, she does. No, she doesn't. Então, sempre nessas respostinhas curtas, eu vou ter yes or no. Peguei o substantivo, transformei em pronome e eu uso o verbo auxiliar igual da pergunta. Se é she, é does. Se é they, é don't. Como aqui é she, é does. Tudo bem? Deu para você lembrar? Fique tranquilo, se você está achando difícil ainda, na página 15 a gente vai fazer uns exercícios e treinar muito bem isso. Hoje você vai sair da aula sem dúvida alguma sobre esse assunto. Bom, coloca aí na sua pagininha número 15. Agora começa a acompanhar no seu livro. Olha só, nesse quadrinho, ele fala aqui: We use the simple present to talk about routine, habits and facts. Então, rotinas, hábitos e fatos. Vamos tentar completar essas frases com o que a gente aprendeu agora? Aliás, que a gente só relembrou, porque a gente já tinha visto isso aí. Olha lá. Essa perguntinha eu quero saber assim: que filme você gosta? Que filme você gosta? What movies? Se eu tenho que fazer uma pergunta, na pergunta eu preciso de verbo auxiliar. Olha só, se o sujeito é you, eu vou usar do you ou does you? Veja aí se você já consegue completar. Vai respondendo. Exato, do you. What movies do you? Você gosta. Usei o verbo auxiliar, uso o verbo like. What movies do you like? So, que tipo de filme você gosta? What movies do you like? Ok? Olha, toda vez que a gente tiver uma double H question, perguntinhas que começam com WH, what, which, where, sempre o verbo auxiliar vai vir depois dessas palavrinhas. Se não tiver essas palavrinhas, o verbo auxiliar será o primeirão lá da frase. Seguindo na linha, olha só. I like horror movies. The question was, what movies do you like? I like horror movies. I don't like musicals. Look, we have I as subject. We have the verb. We don't have to add S here because we have the first singular person I. And in the negative, when we have do in the question, we have do in the answer. Então, eu faço a resposta aqui na negativa usando don't, porque eu tenho I aqui, não é? Olha só, na pergunta também usei o do you. Se eu vou responder com eu, I don't like musical. Olha só, how often does Erica goes to the movies? A perguntinha how often a gente já estudou, lembra? How often significa com que frequência. Se você não lembra a tradução, vai colocando aí, vai destacando. Estou usando does na pergunta porque Eric é she. E olha só, usei o does, o verbo na base form, sem o ES. Olha aí. How often does Erica go to the movies? She to the movies 3 times a week. 3 times a week indica a frequência com que ela faz a ação. Ou seja, ela vai ao cinema 3 vezes por semana. 3 times a week. E olha aí, se eu quero completar aqui com go, como que eu vou usar o go aí no presente? She go ou she goes? What do you think? Perfect. She goes. Como go é um verbo que termina em O, todo verbo terminado em O, e eu vou escrever no simple present o sujeito for he, she, it, eu acrescento o
ES. She goes to the movies 3 times a week. Aí, veja, se ela vai 3 vezes por semana, mas ela quer falar na frase negativa que ela não vai aos domingos. Aos domingos ela não vai. Como eu vou fazer essa negativa falando que ela não vai? Não, bom, tudo bem, volta, Igor. Então, olha só, ela não vai. Se eu vou pôr essa negativa, preciso de um auxiliar. Qual é o auxiliar do simple present para eu fazer negativa com she? Vou fazer she don't ou she doesn't? She doesn't. Então, olha só. She doesn't go to the movies on Sundays. Tudo bem? Então, você precisa lembrar que com he, she, it, a gente vai usar does. Bom, pega aí agora uma caneta. Lá em cima da página, no mesmo lugar onde eu estou escrevendo aqui, faça essa anotação que eu vou falar para você. Escreva aí. Do. Coloque assim. I, you, we, they. Para você não errar mais. Aí você coloca assim. Does. Coloca he, she, it. Faça essa observação aí no alto mesmo. Igualzinho, onde no mesmo lugar que eu coloquei aqui, você pode fazer isso aí na sua apostila nesse momento. Do, I, you, we, they, does, he, she, it. Ok? Vamos ver aqui, yes, no question. Vamos ler as respostinhas curtas. Do you like horror movies? Vamos seguir na linha aqui, ó. Tudo bem, ó? Na linha. Yes, no question, short answer. Do you like horror movies? Yes, I do. Olha lá. Yes, I do. So the right answer here is yes, I do. Apareceu aqui no problem. Yes, I do. No, I don't. Does Erica like to the movies? Does Erica like to go to the movies? Aqui, ó. Does Erica go to the movies? No lugar desse like aqui, vamos colocar a palavrinha go. Tudo bem? Arrumem aí. Então, vai ficar assim. Does Erica go to the movies? Sem esse like, tudo bem? Pareceu um like a mais, hein? Tira esse like daí. Então, fica. Does Erica go to the movies? Yes, she does. No, she. Olha só, se eu estou falando da Erica, Erica é she. Na negativa, olha lá. Para she é does. Does na negativa, doesn't. Então, ficou no, she doesn't. Ok? Então, arruma aí. Esse like aqui não existe, tá bom? Fica em ser. Does Erica go? Yes, she does. No, she doesn't. Pergunta com does, resposta com does. Pega o substantivo, transforma com pronome. Se eu tenho do not, qual é a forma contraída de do not? Don't. Forma contraída de does not? Doesn't. Então, do not vira don't, does not vira doesn't. Tudo bem? Um quadrinho de revisão bem completo para quando você fizer os exercícios ou tiver dúvidas sobre quando usar do, usar does, onde põe essa, onde não põe, você dá uma olhadinha nesse quadrinho e você tem um quadrinho bem completo. Tudo bem? Ótimo. Vamos dar uma olhadinha no exercício número 6 agora? Dá uma olhadinha aí na sua apostilinha, no exercício número 6. Olha aí. Espera aí. Vou abrir aqui o meu no exercício 6. Muito bem, cá estamos. Exercise number 6. O exercício number 6, ele fala o seguinte. Circle the correct words. Then, answer the questions with information about you. Então, olha só. Você tem de circular qual é a palavrinha correta entre as duas opções que ele está dando. E daí, você vai responder a pergunta sobre você. Pode ser uma resposta curta ou não, né? Melhor não. É melhor ser uma resposta completa. Vê se você consegue fazer nesse momento. Pausa a aula agora e tenta fazer exercício 2 e 3 aqui, ó. Só isso. Circular a forma correta dos verbos ou dos interrogativos para completar as frases. E daí você vai responder essas perguntinhas sobre você. Tudo bem? Vai lá. Daqui a pouco eu corrijo. Pausa o vídeo e já a gente corrige. 3, 2, 1, pausou. Vamos lá. Pronto para a correção? Vamos lá? Muito bem. Veja, a minha tela está um pouquinho diferente da de vocês, mas as frases são as mesmas. Vamos fazer juntos. A frase número 2, ele queria saber
que tipo de filmes os seus amigos gostam? Que tipo de filme os seus amigos gostam? Olha lá, se eu quero saber que tipo de filme, você colocou o quê? Where ou what? Se eu estou querendo saber qual, então a gente vai usar o interrogativo what. Lembrando que where significa onde, por isso que eu não posso usar where. Então fica what type of movies? Se eu tenho your friends, pensa, friends não são eles? São they. Se são eles, eu não posso usar does antes de they. Se eu tenho they no plural, eu tenho que usar do. What type of movies do your friends? E aí, vai ficar likes ou like? Veja, se eu estou usando do, não poderia jamais ter um verbo com S. E outra coisa, friends é plural, é they, então não uso o S. Então o correto é what types of movies do your friends like? Aí você responde, né? My friends like horror movies. I don't know. Mas ainda tem mais uma perguntinha aqui. Ele fala, you. Do you or does you? Facinho essa, hein, gente? Do you? Aí você vai usar o like sem o S também, pela mesma razão aqui de cima. Se é you, nunca vai ter S no verbo. E se é uma interrogativa, então, aí que não tem mesmo. Do you like the same types of movie? Né? Você gosta do mesmo tipo de filmes? Então, what types of movies do your friends like? Do you like the same types of movies? Você gosta do mesmo tipo de filmes que eles? Daí você coloca aí a sua resposta. My friends like horror movies. My friends like comedy. Yes, I do. No, I don't. I like the same types of movies. I don't like the same types of movies, okay? Number 3. A gente tem aqui, a gente está querendo saber até que horas aí o cinema fica aberto. Então, se eu quero saber até que horas, a gente tem uma expressão que é how late. How late significa o quão tarde esse cinema fica aberto. Então, olha só, how late, se eu tenho movie theaters no plural, movie theaters no plural são they, são eles. Então, se é they, é do. How late do movie theaters? Se eu usei do, se é plural, não vou pôr nunca o S no verbo, né? Por isso que ficou stay, ok? So, how late do the movie theaters stay open in your city? Até que horas, hein? Os cinemas ficam abertos aí na nossa cidade, né? Ultimamente nada está aberto, né? They are all closed. Mas, aí, pode inventar um horário para você responder a essa questão. Tudo bem? So far, so good. Perfeito. Muito bem. Feito isso, olha a palhaçada. The Mexican Teacher. Abre, por favor, agora o livro lá na página 107. Vamos treinar mais um pouquinho esse uso de do, does, de questões envolvendo simple present. Então, pega o seu livro, página 107. Vai lá. Muito bem. Aí na página 107, olha só, o mesmo quadrinho que a gente completou no início da aula, a gente tem aqui como uma forma de resumo para você poder fazer esse exercício. O exercício diz o seguinte: complete the conversation with the simple present. Então você tem de usar simple present, do, does e os verbos que estão entre parênteses para completar cada frase. Tem um exemplo feito do diálogo, olha só. Hey Jim, do you work at the movie theater on Elm Street? Yes, I... Ok. Pausa o vídeo, faz o exercício e assim que você terminar, você volta. Tudo bem? Usando do, does, usando os verbos que aí estão. Será que tem por S? Não tem por S? Onde que eu uso do? Onde que eu uso does? Lê esse quadrinho que está aqui em cima de resumo, que nós já fizemos, e complete, por favor, aí o diálogo entre o Dan e o Jim. Vai lá. Pausa o vídeo e faz o exercício. Já eu volto. Vamos lá. Voltei. Espero que você já tenha feito o exercício. Se não, dá uma pausa. Vamos lá. Hey, Jim, do you work at the movie theater on Elm Street? Yes, I... Olha lá, se eu vou dar uma respostinha curta,
Se a perguntinha é com you, respostinha com I. Se a pergunta é com do, a gente vai ter também o do na resposta. Yes, I do. Do you like? Do you work? Yes, I do. No, I don't. Como você tem uma resposta afirmativa, yes, I do. Depois o then vai perguntar assim: It, the verbs show, animated movies. Será que aí, nesse cinema que você trabalha, eles apresentam animações, ficções? E aí, será que eles apresentam? Se eu tenho it, qual a palavrinha, qual é o auxiliar que a gente vai usar para fazer uma pergunta com it? Do it or does it? Aham, com he, she, it a gente usa does. Does it show animated movies? Toy Story, for example, is animated movie. Então, veja só, se eu tenho does, não preciso colocar o S no verbo. Respondendo a essa pergunta, yes, it. Se é it do ou it does? Respostinha curta, yes or no, pronome do ou does. Does na pergunta, does na resposta. Se é afirmativo, yes, it does. There is one there now. Super kid. Why? My brother animated movies. Ou seja, o meu irmão, ele gosta desse tipo de filme. Se o meu irmão gosta, vai ser my brother like or my brother likes. Como é my brother, é he, então a gente vai usar my brother likes. He likes. My brother likes animated movies. Let's all go see it. Vamos todos vê-lo. Olha o let's sendo usado para fazer um convite, uma sugestão, lembra? My brother likes animated movies. Let's all go see it. Okay, when? On Sunday. My brother. Então, eu vou falar que o meu irmão, ele estuda de manhã. Se he estuda, ele estuda, eu tenho que mudar esse verbo, porque eu tenho de colocar IES. Então, o verbo terminou em Y, tem consoante antes, lembra? He, she, it, mudamos o verbo. Então, ficou, my brother studies in the morning. So, let's go at noon. Ou seja, vamos aí ao meio-dia, já que ele estuda de manhã, meio-dia termina a aula, dá para nós irmos. Great, daí eu vou falar que eu não trabalho nos sábados. Se é eu não trabalho, o que você colocou aí? Aham, muito bem. Se é I don't. So we have, I don't work on Saturdays. I don't work on Saturdays, okay? I'm sure you did a very good job here. Tenho certeza que você se deu aí muito bem nesses exercícios. Ótimo. Agora, it's your turn. Vou explicar aí a tarefa que você tem de fazer para a nossa próxima aula, tudo bem? Vamos lá para a parte do workbook. Olá! Então, pessoal, aí na parte do workbook, você vai para a página número 9. Fique calmo, não é para fazer toda a página. Então, página número 9, lá da parte preta e branca do workbook. O que você tem de fazer na página número 9? Apenas exercício 1 e 2. Vou te explicar. O exercício 1, ele traz algumas perguntinhas e você tem de ligar a pergunta com as respostas. Então, você lê qual é a pergunta e tenta relacionar com a resposta correta. Já o exercício 2, ele traz um quadrinho para você completá-lo de maneira que as frases façam sentido. Então, você tem uma coluna chamada questions, uma coluna chamada affirmative e uma coluna chamada negative. Olha o exemplo. What movies do you like? I like musicals. I don't like dramas, ok? Agora, olha só. Número 2, a gente tem que completar aqui usando uma palavra e aqui outra. Quando aqui está faltando, sempre você olha a coluna que está completa. Qual é a coluna que está completa? Essa da afirmativa. Tem o verbo call. Ou seja, eu quero saber como eles a chamam, como ela é chamada. Então, eu coloco aqui, what do they call her? What do they call her? They call her J-Lo. They, eles não a chamam de Jennifer. Se eles não a chamam, they don't call her Jennifer Muniz. E assim por diante. Por exemplo, no número 2, o verbo é go. Quero saber com que frequência a Sally vai ao cinema. Olha aí. How often does Sally go to the movies? She
vai, e aí você completa. Do you like documentaries? Yes, I. No, I. Do they watch movies at school? Yes, no. Does Owen go to the movies? Does Owen go to the movies? Yes, he, blá, blá, blá. No, he, blá, blá, blá. Então, tente fazer aí o máximo que você conseguir, tudo bem? E aí, na nossa próxima aula, venho, faça a correção desses exercícios 1 e 2. Então, você só precisa fazer página 9, exercício número 1 e número 2, tudo bem? Lembrando que na sala virtual você tem aí o seu questionário de frequência para você responder. Então não esqueça, tudo bem? E também, quem não fez a avaliação, acesse o link da avaliação na sala virtual para fazê-la. Lembre-se de que qualquer dúvida, entre em contato comigo. englishteam.campestre@gmail.com. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Bye, bye!